Meus amigos, uma ótima noite, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Segurança... Meus amigos, uma ótima noite, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Segurança S.A., aqui pela Start TV, e hoje nós temos mais um convidado de honra, ok? Nosso amigo Dr. Henrique Baltazar, mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar a nossa comentarista, a diretora do Clube de Tiro Caveira e psicóloga e instrutora de armamento e tiro, Luna Hesse. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui novamente e hoje com esse tema todo especial. O programa Segurança S.A. chegaram para mim e me disseram assim, é sempre uma oportunidade de aprender. E, de fato, estamos tendo sempre a oportunidade de aprendizado aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela Start TV. Ok. Para a gente começar, vamos chamar o doutor Henrique Baltazar, doutor juiz de direito, tá certo? Ele é titular da primeira vara regional de execução penal. Meu amigo doutor Henrique Baltazar, Vossa Excelência, seja bem-vindo ao programa Segurança S.A. Uma ótima noite a todos os telespectadores. Boa noite, Pires. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui atendendo o convite do amigo Pires para discutirmos esse assunto que é algo que muita gente tem dúvida, né? A execução penal sempre foi algo que as pessoas não entendem bem, que tem muita discussão, muita conversa e muita gente que você vê falando sem saber do que fala, né? E aí espalhando aquilo que hoje em dia costuma chamar de fake news, né? É verdade. Fake news. Sejam bem-vindos, meus amigos. Para a gente é uma honra imensa, meu amigo doutor Henrique Baltazar, o amigo esteja conosco aqui. E você, telespectador, no começo a doutora Luna estava falando em relação à situação de ser sempre um aprendizado. Seria interessante que nós tivéssemos essas informações. Eu vinha conversando com o doutor Henrique Baltazar. Seria interessante que nós tivéssemos essas informações quando criança, partindo para a adolescência, né? Mas falando de conceito de execução penal, vamos fazer a pergunta que é a primeira, sobre a execução penal propriamente dito. Né, meu amigo doutor Henrique Baltazar, poderia explicar para a gente esse tema? Vamos lá. Tecnicamente, a execução penal é o cumprimento da sentença penal condenatória, né? O juízo de execução penal, ele busca cumprir aquelas determinações que foram dadas por outros juízes criminais que julgaram o réu. Existe, na verdade, vários tipos de procedimentos que chegam lá, desde a sentença de cumprimento de pena privativa de liberdade, que é aquela que o sujeito fica preso, aquelas chamadas penas restritivas de direitos, que é aquilo que as pessoas costumam chamar da cesta básica, que não é só isso, é bem mais do que isso, é pena pecuniária, pena de prestação de serviço à comunidade, a pena de multa em si, né, o pagamento de multa, né, penas dos regimes fechados, semiaberto e aberto, até o acordo de não persecução penal, a suspensão condicional de processo. Quer dizer, são várias situações que podem chegar no juiz de execução penal, mas todas elas derivadas de decisão de outro juiz, derivada da decisão de um juiz criminal que julgou o processo anteriormente. E era justamente essa pergunta que a gente ia fazer, né? Que era como é que se dá o processo interno até chegar na mão do senhor a execução, no caso, para realizar a execução penal, né? Bom, em regra, alguém que pratica uma conduta tida como crime, né, há um procedimento policial, o inquérito policial ou um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência daqueles crimes pequenos, né, crime de menor potencial ofensivo. Após a autoridade policial realizar seu trabalho, ela encaminha aquele procedimento, aquela investigação, vamos dizer, o inquérito policial encaminha para a Justiça. Lá, essa documentação vai para o promotor, para o Ministério Público, e o promotor oferece o que nós chamamos de denúncia, né? Que é uma acusação. O promotor acusa alguém de ter praticado algum crime. Bom,
No decorrer disso, então, um juiz criminal, que tecnicamente nós chamamos de juiz de conhecimento, ele vai dar seguimento àquele processo, vai ouvir o réu, a gente chama citar o réu, ele recebe uma citação que é para ele se defender, ele vai fazer a defesa dele, vai colocar um advogado ou um defensor público quando ele não pode pagar advogado. O juiz vai ouvir testemunhas, vai ver as provas que tem no decorrer do processo e, no final, o juiz decide. Essa decisão pode ser absolvição ou condenação. Se o juiz condenar, ele aplica um tipo de pena e aí, dependendo do tipo de pena, ele vai tomar uma providência específica. Digamos, se ele condenar alguém a cumprir uma pena do regime fechado ou semiaberto, ele vai expedir um mandado de prisão, é encaminhado para a polícia realiza. Na verdade, hoje não é encaminhado fisicamente, é colocado na internet, chamado de site, né? BNMP, Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é um banco que está na internet, que todo mundo pode acessar, é só entrar lá na internet e colocar, procurar o BNMP 2.0, né? E aí, nesse BNMP, a polícia sempre faz isso, quando alguém é detido por qualquer coisa, o pessoal entra lá no computador, no tablet e verifica se tem um mandado de prisão. Preso, o processo é encaminhado para o juiz de execução penal e aí o juiz de execução penal vai instaurar o que nós chamamos um processo de execução penal, que é quando é feito o cumprimento dessa pena, que será aquela que o juiz do conhecimento determinou. O juiz do conhecimento colocou lá 10 anos de reclusão, então vai ser uma pena de 10 anos de reclusão, 5 anos de reclusão, o que quer que seja, o juiz de execução vai fazer isso aí. A lei brasileira coloca vários benefícios para os apenados, né? Tem vários... no decorrer da execução, a pena, na verdade, não é especificamente aquela que foi fixada, porque o juiz condenou a 12 anos, mas, na verdade, não são 12 anos que ele vai ficar preso, né? Vai depender do tipo de crime, vai depender do comportamento dele, da história daquele apenado no cumprimento da pena. Ele vai cumprir uma parte daquela pena fechado, depois ele pode ser liberado para o semiaberto, que aqui no Rio Grande do Norte é aquilo que nós chamamos de tornozeleira eletrônica, né? É o que é monitoramento eletrônico, do ponto de vista técnico, mas as pessoas chamam tornozeleira eletrônica ou pulseira, né? Tem gente que chama pulseira, apesar de ser no pé, deve ser no tornozelo, né? E aí vai decorrer a história todinho, dependendo do comportamento dele, é o que vai acontecer para frente. E é isso que o juiz de execução penal vai fazer, ele vai acompanhar o cumprimento da pena, vai determinar um benefício para o apenado, vai caçar um benefício dele, tudo dependendo do comportamento daquela pessoa que está cumprindo a pena. Porque o objetivo da pena, na verdade, não é só punir. O objetivo da pena também é dar condições para a pessoa se ressocializar, ajudá-lo a tentar a ressocialização, né? E até servir de exemplo, né? Que é mostrar às outras pessoas o que pode acontecer com você se cometer um crime. Uhum. Seria bom que todas essas informações, como eu tinha dito tempo outrora, que nós pudéssemos receber essas informações quando nós éramos crianças, né? Mas o tempo está passando e a gente precisa saber mais. E já que o amigo estava falando sobre o objetivo da LEP, que é a Lei realmente aí de Execuções Penais, primeiro tem duas, né? Que são, podemos dizer aí, que são efetivadas. E a primeira aí é efetivar a sentença e a segunda é a integração social. Realmente essa integração social após a sentença da execução penal, meu amigo doutor Henrique Baltazar, poderia dar uma explanação sobre essa situação que acontece com o apenado? O que a lei chama dar condições para a integração social do apenado, na verdade, isso é até importante dizer, né? O pessoal costuma, eu escuto esse discurso em todo canto, assim, quando eu vou fazer palestra em universidade, sempre, e eu sou professor de pós-graduação, e dou exatamente a matéria de execução penal, sempre pergunto aos alunos na primeira aula, qual é a finalidade da execução penal? E muita gente responde, ressocializar. Bom, na verdade, a lei não fala isso, não tem isso na lei. O que a lei de execução penal diz é dar condições, além de fazer cumprir a determinação da sentença, a outra função da execução penal é dar condições para a integração social do apenado. Integração ou reintegração é o que as pessoas costumam chamar de ressocialização. Mas, veja, a lei não diz que a execução visa ressocializar, visa dar condições. Ou seja, deve-se buscar, isso é a obrigação do Estado,
né, não do juiz de execução penal, a obrigação dos órgãos estatais, é fazer que durante aquele tempo que o penado está cumprindo a pena, ele possa entender que quando sair da prisão, ele não deve voltar ao crime. Né? Então, você não obriga ninguém a ser bom. A senhora é psicóloga, sabe perfeitamente disso. Né? Você não tem como obrigar alguém a ser bom. Você não pode, olha, você, a partir de agora, vai ser uma boa pessoa. Não vai. A pessoa que decide se quer ser. O sujeito pode até fingir, não, a partir de agora eu sou bonzinho, nunca mais vou fazer nada errado, né? Obedecer a papai e mamãe, seguir os 10 mandamentos, tal. A pessoa pode dizer isso. Mas, na verdade, você não pode obrigar. Ele será se quiser. Né? Costuma-se dizer que as portas são abertas de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? As portas da ressocialização. Ou seja, a pessoa tem que escolher o que é que ele quer. Né? E aí, então o que o Estado pode fazer? É construir a porta. Né? É dar condições. Ou seja, é colocar aquela porta lá que ele possa abrir, puxar a porta, né, de fora para dentro. E daí ele vai decidir se ele quer voltar, se continuar a ser criminoso ou se ele quer se tornar uma pessoa útil para a sociedade e viver de acordo com a lei. Né? É por isso que a gente se busca tanto nas unidades prisionais tentar dar estudo para o apenado, que não teve condições de estudar, tentar ensinar um trabalho, uma profissão a ele, aquele que não tem uma profissão. Né? Para que, quando ele sai da cadeia, ele tenha mais facilidade de se ressocializar. Né? Mas dizer que vai conseguir, né? Não pode ser. Né? Até porque eu acho um discurso farisaico dizer que não, o estudo, a pessoa não vai cometer aquilo que se estudou. Ora, a gente teve o Petrolão e nenhum dos criminosos do Petrolão era um sujeito sem estudo. Né? Eram diretores da Petrobras, eram grandes empresários e todos eles estudaram muito, estudaram bem. A gente sabe que crime não tem a ver nem com classe social, nem com capacidade acadêmica, títulos acadêmicos, Exatamente. Né? Infelizmente. O crime é interno. Exatamente. No caso, hoje há uma discussão muito forte em termos da empatia, da relação com o outro, das relações interpessoais. Inteligência emocional é o termo que tem sendo usado mais ultimamente para poder determinar a capacidade do ser humano de cometer um ato, né? Criminoso ou não. É um tema muito complexo, né? Se a gente fosse entrar nessa seara... E a senhora colocou uma coisa bem interessante. Veja, o sujeito que coloca a arma na cabeça de outra pessoa, ameaçando atirar se não entrega o celular, esse sujeito não tem nenhuma empatia pelas outras pessoas. Não tem, não. Eu costumo dizer que o criminoso, o ladrão, não é um sofrido da sociedade, é um covarde que não tem coragem de trabalhar, de se esforçar, de manter a si próprio, para isso tentar tomar dos outros aquela coisa que a outra pessoa se esforçou para ter. Né? Ou que os pais dessa outra pessoa se esforçaram para ele ter. Né? Ele é um covarde. Né? Vai no vitimismo. Porque não tem coragem de lutar, de enfrentar a vida. Não tem coragem de enfrentar a vida. Ao sair da prisão, depois de cumprir a pena, a pessoa pode ter obtido essa empatia, obtido condições de pensar, de meditar, de saber que quando lá fora ele pode ser outra pessoa, ele pode ser diferente, ele pode não ser mais o covarde que ele era antes. Pode ser um sujeito que tem coragem de enfrentar a vida e de vencê-la. Por isso mesmo aí existe o regime fechado, o semiaberto, o aberto, o provisório e o internado. Esses aspectos aí da parte que eu tinha acabado de mencionar, o senhor tem condições de dar uma explanação para as pessoas que estão nos ouvindo? Por que motivo? Na maioria das vezes, essa informação ela é nova para a gente. Às vezes as pessoas não entendem. Você está indo na praia, tem um monte de gente lá de tornozeleira eletrônica e você fica perguntando, será que isso é correto? E para um juiz, para trazer para a gente essa informação, eu acredito que seja o melhor lugar no programa Segurança S.A. Vamos tentar resumir isso aqui. Vamos lá. Porque os amigos fazem a pergunta para a gente e diz assim, meu amigo, como é que pode? Eu falei, meu amigo, eu não sei responder. Por isso mesmo a gente traz uma pessoa especialista para poder trazer essas informações. Bom, internado é alguém que tem problemas psiquiátricos. Problemas uniputáveis, sujeito que praticou uma conduta que seria... configuraria crime, matou alguém,
roubou, sei lá, estuprou, praticou uma conduta que seria criminosa, mas só que ele tem problemas psiquiátricos que fazem com que ele não entenda a gravidade do que ele fez. Não entendo o erro que ele fez. Daí, quando ele é julgado, o juiz determina que ele cumpra medida de segurança, que pode ser internamento, ou seja, vai ser recolhido numa unidade. O povo costuma chamar hospital de custódia, mas aqui no Rio Grande do Norte nem existe. O que nós temos no Rio Grande do Norte é uma unidade psiquiátrica de custódia e tratamento. Não é um hospital, não tem estrutura de hospital. Tem estado que é hospital. Aqui tem atendimento psiquiátrico, tem tudo mais, mas, enfim, não é hospital, porque não tem aquele... O hospital precisa ter 24 horas de toda a equipe médica funcionando. Tipo enfim, alienista. Pois é. Então, o sujeito não pode ficar internado, né, durante o período lá que foi determinado na sentença, ou ele pode cumprir em casa, sendo levado aos CAPs para tomar, ser medicado, acompanhar o tratamento. Bom, o apenado, aí nós temos antes o preso provisório. O preso provisório é aquela pessoa que não foi julgada ainda, que o juiz decretou a prisão dele, mas ele não foi ainda condenado, não foi julgado. O condenado, aí nós temos os 3 regimes aqui no Brasil, né? O fechado, semiaberto e aberto. O aberto é um regime que o sujeito, o apenado ficaria solto, né, com restrições. Essa restrição deveria ser recolher toda noite numa unidade, vamos chamar unidade prisional. Uma unidade prisional é uma casa, uma unidade específica para esse tipo de cumprimento. Casa de albergado. Do albergado. Chamado que a lei chama casa do albergado. É porque a gente nem usa esse nome aqui, porque não tem no Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte não tem casa do albergado. Mas eu acredito, doutor, que a partir dessa entrevista aqui, essas informações vão chegar com a possibilidade de ter. Não vai ter, não. Não tem esperança, não. Há muitos anos que a gente luta por isso e nunca conseguiu. Mas, enfim, seria ele para recolher na casa do albergado, que seria um tipo aquele albergue noturno que o pessoal morador de rua pode ir lá dormir, ele iria dormir lá. Isso é o aberto. O semiaberto, ele deveria ficar recolhido numa unidade prisional, uma colônia agrícola industrial similar, que seria uma cadeia que fica dentro de uma fazenda ou que tem fábricas dentro daquela cadeia, né? E aí o sujeito durante o dia trabalharia e à noite ficaria recolhido. Uma colônia industrial? Uma colônia industrial, por exemplo. Nós temos uma que foi construída com esse nome, que era a Mário Negócio de Mossoró, e até a João Chaves em Natal, quando ela foi construída. A ideia dela é que seria isso aí, né? Depois, a própria Alcaçuz também, quando foi construída, a ideia inicial era ter sido isso, uma colônia agrícola, para os presos trabalharem lá dentro. Acabou não sendo, né? Nenhuma delas virou isso. Mas, enfim, o semiaberto deveria ser isso. Na prática, aqui no Rio Grande do Norte, como não existe também a colônia agrícola industrial similar, tem mais negócio que tem só o nome, né? Mas não é. Ela foi durante alguns anos, hoje em dia não é. Então, no semiaberto, o Rio Grande do Norte virou aquilo que o CNJ chama de semiaberto harmonizado. O que é o semiaberto harmonizado? É a tornozeleira eletrônica. É o sujeito monitorado eletronicamente. O que é isso? Deixa eu pular logo o fechado vai ficar preso, fechado na cadeia. E o semiaberto harmonizado, a tornozeleira eletrônica. Eu vejo o pessoal sempre criticando. Na época, depois do carnaval, eu dei uma entrevista numa rádio aí, o pessoal falando porque tinha sido visto uns apenados, uns caras com tornozeleira num bloco de carnaval, em um bairro aqui de Natal. Olha, o tornozelaro, na verdade, ele tem... o sujeito está com aquela tornozeleira que aquilo é um monitor. Aquilo monitora eletronicamente onde ele está. 24 horas por dia nós sabemos onde ele se encontra. Qual a obrigação dele? No certo horário ele tem que estar recolhido dentro de sua residência ou do local que ele comunicou, que tem gente que trabalha durante a noite. Então ele dá o endereço do local de trabalho. Então ele fica... À noite ele não pode sair daquele local. Porque no sistema nós sabemos onde ele está. E aí, esse é o monitoramento eletrônico. E durante o dia ele pode levar a vida normal dele. Pode trabalhar, ir à praia, né? Você falou agora, o pessoal lá na praia, lá com tornozeleira, pode ir à praia, pode levar a vida normal dele, né? Ele não pode estar bebendo, acontece. Aí, se você não controla, não tem como a gente controlar se o sujeito está bebendo ou não. Ele pode até estar num local que tem um bar, mas ele não está bebendo. Então, a gente não tem como controlar isso aí. Mas será controlado se a polícia encontrar o tornozelado embriagado, então ele está descumprindo a regra da tornozeleira. Mas, enfim, a tornozeleira, aí é outra
coisas que o pessoal sempre me diz. Mas ele pode corta e bota na galinha, bota no cachorro, no jumento, na avó. Né? Inclusive, eu vi na rede social tem uma foto da velhinha, né? Com a tornozeleira lá que o cara tirou. Ele colocou até como um relógio da vovó. É muito simples, porque na verdade a tornozeleira é como se fosse um celular menor, né? Não é desse tamanho desse meu, com uma correia de plástico, de borracha, né? Que circula. Dentro dela tem uma fibra óptica, né? E aí aquilo apenas para ficar seguro, né? Senão o sujeito deixava em cima da mesa, né? Ele pode pegar uma tesoura e cortar aquilo, tranquilo. Só que no momento que ele fizer isso, o sistema detecta e a gente sabe que ele fugiu. E aí, esse pedido de mandado de prisão, quando ele for preso, vai voltar para dentro da cadeia, para voltar para fechado. Não, o cara, ele desliga e coloca e bota na avó. No momento que ele desligou, desconectou, o sistema já detectou. Então, não faz diferença. Já tivemos um caso do jeito que o sujeito fez isso. Ele tirou, arrancou e colocou num jumento. Sim. Não, o jumento, ele está enganando, tá não. Porque no momento que ele desconectou da perna dele, ela não sai, não tem como ele tirar da perna, né? No momento que ele desconectou, o sistema já detectou. Tá? E ele pode desconectar fácil também. Quer dizer, ela não é fácil de tirar, mas ele pode desparafusar e pode tirar. Mas no momento que ele tirou, o fio desligou, acabou. O sistema já informou que ele está desconectado. Então, o objetivo da tornozeleira é saber onde ele está. Tá? A pena dele você tem que ficar recolhido em casa de 8 da noite às 5 da manhã, todos os dias. Se o sujeito saiu, a gente sabe. E se sabe, aí ele recebe punições. Né? Porque ele não está no local onde ele deveria estar. Né? O objetivo da tornozeleira, eu sempre insisto nisso, não é prender, aquilo não vai explodir se o sujeito sair do local onde deveria estar. É apenas sabermos onde ele está e aí pode aplicar a punição. É o monitoramento, o nome é isso. No caso, o senhor explicou, né, a respeito do regime semiaberto. No Rio Grande do Norte, como não há uma causa do albergado, como é que funciona o regime aberto? Também com tornozeleira, não? Não. O aberto aí depende da comarca. Né? Em Natal, o apenado do aberto ele fica com algumas restrições, o juiz proíbe ele de frequentar bares, embriagar-se e tal, alguns lugares, que aí também só não tem bem como fiscalizar isso, e ele fica só uma vez por semana, ele tem que se apresentar lá na unidade prisional para assinar uma folha de presença e se saber que ele não fugiu. Né? O aberto é só dessa forma, se baseia na autodisciplina do apenado e ele fica só com essa obrigação. O aberto é cumprido. Em alguns lugares, tem algumas cidades aqui do estado que ele tem que ir todo dia lá na delegacia de polícia assinar, ou no fórum, assinar uma folha. Tem alguns lugares que é de 15 dias. Aí depende da comarca, da forma como está montado na comarca. No caso, se esse cidadão tentar viajar de avião ou de ônibus, é identificado isso durante o processo? E desde que ele volte no dia que ele tem que assinar? Como é que funciona isso? Normal, ele pode viajar, pode fazer, até porque ele só, digamos, ele tem a obrigação de todo sábado assinar, que depende do dia da semana, também depende da situação dele, porque a quantidade é grande, eles espalham por alguns dias. Então ele tem que ir todo sábado assinar. Ele viajou na segunda-feira, no domingo, voltou no sábado de manhã, vai lá e assina. O aberto é assim, né? O aberto, na verdade, ele é imposto por crimes menos graves, né? Ou então o sujeito que já passou do fechado, já passou no semiaberto, está mostrando que está aparentemente se ressocializando, aí passa para o aberto. Evidentemente que já aconteceu algum tempo atrás, teve um sujeito que estava no aberto que foi morto num tiroteio com a polícia, num assalto que houve em Lages, né, alguns meses atrás. Ele estava no aberto, teoricamente estava ressocializado e estava lá assaltando banco. Né? Ele mostrou para a sociedade, mostrou para o Estado que estava se ressocializando e trocou tiro com a polícia. Pois é, e morreu. se reintegrando a sociedade, né? Seria o termo que a gente... É o que devia estar. Que socializar é muito complexo, né? A gente passa pelas... Acostumamos a usar esse termo ressocializar e virou moda, virou isso aí. Virou moda ressocializar, Por isso verdade. Fica mais fácil, a gente fala até automaticamente. Ressocialização, mas na verdade é reintegração. É integração à sociedade. É porque nem reintegração é porque às vezes ele não estava integrado mesmo antes. Então você só se reintegra se você já estava antes então, na verdade, é integração. No caso, o doutor Henrique Baltazar, a respeito das pessoas, quais são as situações em que o processo de execução penal acontece em sigilo? A gente já tem casos assim de pessoas que
que se submeteram em clubes de tiro e, do nada, saíram todas as certidões criminais negativas, daqui a pouco essa pessoa foi presa. Né? Saiu o mandado de prisão. Como é que a gente pode combater, se há possibilidade, e como é que isso acontece? Bom, na execução penal não era para estar sigilo. Tá? Por quê? É um No processo de conhecimento público. O processo de execução penal é para ser público. Tem que ser público. Então, não é para estar em sigilo. Né? Toda execução penal, se o sujeito já está condenado, já está cumprindo a pena. Quando é no processo de conhecimento, ele está respondendo, o processo ainda não foi condenado, basicamente são duas situações que se colocam em sigilo. Uma é crime sexual, na verdade, é feito isso para a proteção da vítima, né, para o nome da vítima não ser exposto. Né? E outro é quando há um mandado de prisão expedido e você precisa prender o camarada. Então, ele está foragido, está escondido, para ele não saber que tem um mandado de prisão contra ele, então o processo fica em sigilo para poder ele ser pego. Né? A outra situação é quando não tem a denúncia ainda está na investigação policial, a investigação policial pode ser sigilosa. Então, é basicamente isso aí. Na execução penal não é para ter nada, nunca. Tá? Na execução penal, até porque, assim, no processo de execução penal, nós não lançamos o nome da vítima no sistema. Né? É só lançado o nome do apenado. Então, não faz diferença. Ele já é condenado. Não, é porque eu não quero que saiba que eu fui condenado. Você não tem direito de saber isso, não. Tem direito de esconder isso. Né? É sua vida. Você que praticou o seu crime. Se você foi condenado, é porque você praticou porque quis. Então, você não tem direito de esconder. Nós já tivemos aqui no Estado pessoas que estão com um nível social bem alto. Nós já tivemos, na execução penal, cumprindo pena aqui no Rio Grande do Norte, ex-governador do Estado, deputado estadual, vereadores, ex-prefeitos, né, empresários. Né, e também temos gari, catador de latinha, né, temos gente de todo tipo. Desde o maior ao menor. Pois é, e nenhum deles é para ser escondido. Né? Nenhum deles é para ser sigiloso. Está cumprindo pena? Você foi condenado. Então, está lá. Entrou no sistema. Só que, às vezes, o pessoal não sabe onde procurar. Né? E aí, os lugares onde saber isso, para você saber alguma coisa da pessoa, você tem três formas de fazer isso. Um é no BNMP, Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é o site do Conselho Nacional de Justiça, onde tem, teoricamente, todo mundo que tem prisão no país decretada, aparece lá. O segundo, aqui no Rio Grande do Norte, seria no CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que também está na internet. Você digitar SEU, você vai acessar. E aí tem uma coisa lá que eles chamam busca pública, que aí a pessoa pode entrar lá. A busca pública não vai dar todos os dados. Por exemplo, não vai aparecer na busca pública o endereço do apenado, aparece só o nome. Né? Só o nome. Os outros dados pessoais dele não vão aparecer, você não tem como saber onde ele mora, não tem, mas pelo menos você tem como saber que ele está cumprindo pena. Né? E o terceiro, o PJE, que é um programa também do Judiciário, o Poder Judiciário Eletrônico, que você acompanha os processos que estão em andamento. Nesse PJE, aí você vai ter um certo número de processos que são em segredo de justiça. Ok. Meu amigo doutor Henrique Baltazar, tem uma lei aqui, 3.048, de 1999, é sobre o auxílio reclusão, tá? Mas isso a gente poderia responder após o intervalo. Um breve intervalo, rapidão, nós estamos voltando. Programa Segurança S.A., sejam bem-vindos, todas as quintas-feiras aqui pela Start TV.
Então, estamos de volta pela Start TV, programa Segurança SA, todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. E hoje nós estamos entrevistando o doutor Henrique Baltazar, juiz de direito, é o titular da primeira vara regional da execução penal. Ok? Sejam bem-vindos. Tem uma pergunta que fizeram para mim há muito tempo atrás, né? E dentro dos grupos de WhatsApp, essa pergunta ficou bastante pertinente e hoje nós temos a oportunidade de responder em relação ao auxílio reclusão da Lei 3.048 de 1999. Meu amigo doutor Henrique Baltazar, o apenado ele tem direito a receber dinheiro estando preso? O Estado paga para ele ficar preso? Dando uma resposta simples. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário. Né? Da mesma forma que a mulher grávida, a mulher que tem filho, né? Ela fica sem trabalhar durante alguns meses e aí a Previdência Social fica pagando o seu salário durante aquele período. O aposentado também. Você se aposenta, vai receber um benefício previdenciário, que a gente chama aposentadoria. Né? O apenado ele também é beneficiado por essa previdência social, né? Por esse benefício previdenciário. Para isso, existe, primeiro, que ele tenha contribuído para a Previdência Social. Né? A lei exige um tempo, salvo engano, 2 anos, ele tem que ter pago a Previdência, contribuído pelo menos por 2 anos, e aí acontece dele ser condenado, então ele passa a receber esse benefício, que é destinado não a ele, mas a seus familiares. A esposa, os filhos, o esposo, né? A família tem que sobreviver, senão você vai ter, na verdade, pessoas que vão pedir esmola na rua, né? Muitas vezes, que de repente não tem uma fonte de renda nenhuma. E aí a Previdência Social vai pagar o benefício previdenciário ao contribuinte previdenciário. Né? O sujeito está recebendo porque ele é contribuinte, ele contribuiu para a Previdência Social, como se ele, depois desses 2 anos de contribuir para a Previdência, ele sofreu um acidente de moto e quebrou a perna e vai ficar um tempo sem poder trabalhar, ele vai estar recebendo a Previdência Social. Né? Da mesma forma, esse benefício. Não é o mesmo valor que recebia, é feito um cálculo lá que a Previdência, que fica meio complicado de explicar, mas é feito um cálculo que, na verdade, a lei coloca o valor mínimo, né? Que eu não lembro de memória agora quanto é, mas há um valor a partir daquele valor e tem um máximo também, né? Que a Previdência Social tem um mínimo e um máximo. Se ele declarava a Previdência Social ganhando R$100 mil por mês, não vai receber 100 mil, não. Então, vai ter um percentual que vai ser em cima do que ele declarava, em cima do que ele pagava a Previdência Social. Né? Porque nem todo mundo que comete crime estava desempregado. Muita gente comete crime e a pessoa era empregada, né? A pessoa trabalhava antes. Então, por isso ele está recebendo esse benefício, que é, aspas, uma aposentadoria, né? Como se fosse a aposentadoria, como se fosse o benefício de saúde que recebe quando você sofre um acidente. E o INSS, né? A contribuição o INSS, dele. O IPE. No caso, há muitas fake news a respeito disso. Todo preso recebe dinheiro, enfim. Mas há uma série de critérios, como o senhor acabou de explicar. E entrando nessa seara das fake news, o senhor poderia falar um pouquinho da gente sobre os mitos que existem por aí, principalmente em grupos de WhatsApp, sobre as famosas saidinhas? É engraçado até que eles chamam induto natalino, né? A imprensa, e muitos jogos de imprensa fazem isso. Elas chamam saidinhas do Natal, do Dia das Mães, e o induto natalino, que seria na época do Natal. O nome disso é saída temporária e não é induto natalino. Mesmo que ela aconteça no Natal, não é induto natalino. Induto natalino é outra coisa, posso até explicar logo em seguida. O que são essas saídas? De acordo com a Lei de Execução Penal, o apenado que já está no regime semiaberto, né, que você viu que eu falei que o semiaberto costuma, em quase todo o Brasil, né, o apenado vai se recolher todas as noites numa colônia agrícola ou industrial. Né? Ele pode tanto cumprir a pena direto lá dentro da colônia agrícola, ou ele tem um trabalho, comprova que tem um trabalho, ele pode ser liberado para passar o dia trabalhando e se recolher à noite. Alguns estados fazem isso. No Rio Grande do Norte, aqui, como não temos mais nenhuma colônia agrícola industrial, então foi substituída pela tornozeleira eletrônica.
Em São Paulo, aí a parte da notícia que as pessoas veem, na verdade, viu na televisão, então vai ser sempre aquela história de São Paulo, Suzane, não sei o que é liberado no Dia das Mães, depois dela ter matado os pais, tal. Bom, o que a lei diz, durante 5 vezes ao ano, e cada vez durante uma semana, até 7 dias em cada vez, o apenado do regime semiaberto, que estava lá recolhido na unidade prisional, ele é liberado para passar aquela semana em casa. Ou os que estavam indo se recolher à noite na unidade prisional, ele fica durante uma semana liberado para não se recolher. Né? Isso é dado 5 vezes ao ano. Não é nasceu no dia das mães. A Suzane matou a mãe, é liberado no dia da mãe. Não é isso. Coincidentemente, os juízes costumam colocar essa saída em algumas semanas que são mais emblemáticas. Quando eu tinha aqui em Natal o recolhimento, o penado recolhia à noite lá no Complexo João Chaves, eu costumava dar na semana o Dia das Mães, na semana o Dia dos Pais, na semana da Pátria, na semana do Natal e a outra, nem me lembro qual era a outra semana, na Semana Santa. Semana Santa. Eu costumava dar nessas 5 semanas. Porque eu queria botar nessa semana. Eu podia simplesmente, em vez de ser na semana do Dia das Mães, botar na semana do Dia dos Avós. A lei não diz quando deve ser. Diz que é 5 vezes ao ano. Né? Então, nesses outros estados, acontece muito isso. Né? O caso da moça lá, da Suzane, ela está cumprindo a pena no semiaberto e um presídio que ela fica recolhida naquele presídio. Né? E durante aquela semana é liberada para passar a semana em casa. Né? E ela é como se fosse um crédito de confiança que a justiça dá, que a lei, né? Que a lei dá ao apenado, para que ele tentar reorganizar a sua vida, seus relacionamentos familiares, para quando ele tiver a progressão para o aberto, ele for sair ou terminar de cumprir a pena, ele está organizado para viver em casa. Essa senhora foi aquela que matou os pais? É, aquela que matou os pais. Então, né? Toda notícia sempre fala nela. Por isso que eu falei. Sempre quando é esse negócio sobre a saidinha, eles falam nessa Suzane. Tem uma pergunta que fizeram para mim. Tem um outro casal que matou uma criança. Foi. Também, Nardones. Eles saíram do Dia dos Pais. O Cláudio Andrade aqui, ele perguntou... Só um detalhe, claro. Só um detalhe, Pires. No Rio Grande do Norte, aqui em Natal, por exemplo, não tem isso. Por que não tem? Porque todo apenado já está com tornozeleira, já está em casa. Então, nós não temos essa saída. Né? Então, todo o pessoal me pergunta, sai da notícia, tantos 1000 presos vão ser soltos, tal, e o pessoal, os amigos ligam, rapaz, minha irmã sempre faz isso, manda uma mensagem para mim. Ei, você está soltando uns bandidos dizendo nenhum, no Rio Grande do Norte nenhum, porque aqui todos já estão em casa, já estão com tornozeleira. Não vai ter ninguém solto aqui, As notícias é sempre a nível nacional, né? É, a nível nacional, e o povo acha que é aqui no Rio Grande do Norte. Então, como é a nível nacional, o Cláudio Andrade ele fez uma pergunta aqui sobre a quantidade de apenados saindo e cometendo crime. Existe alguma previsão dessas para que ele não saia mais? Olha, se o apenado sai, tanto esses da saída temporária nos estados que tem, ou aqui no Rio Grande do Norte, de tornozeleira, se ele pratica novo crime, a consequência é a regressão de regime. Ou seja, o cara estava tornozelado, e aí é o cara mais burro do mundo, com todo respeito. O sujeito que está tornozelado e pratica um crime é burro, porque a gente sabe que ele estava lá. Né? Eu estava na audiência de custódia um dia, fazendo audiência de custódia, e foi preso um sujeito lá que tinha feito um assalto. Me lembro era até num armazém que fica por trás da rodoviária, né? Ali perto da rodoviária, e ele foi preso. Ele chegou, não, doutor, não foi eu que fiz o assalto, não. O computador aqui na minha frente, entrei no sistema lá da tornozeleira e olhei, o assalto foi 12h15 do dia, né? Nessa armazém, eu entrei aqui, eu olhei e disse, mas que interessante, se às 12h15 estava exatamente no local onde aconteceu o assalto. Aí disse, não, porque eu estava lá comprando um saco de cimento. Tá. E o assaltante assaltou o armazém e roubou um carro que estava lá no armazém. O carro foi encontrado em um certo local lá da Zona Norte. Né? Aí eu entrei lá, ele estava exatamente, tinha pedido exatamente passado no local onde o carro foi deixado. Foi uma coincidência. Ou seja, é burro. Né? Porque você sabia que ele praticou o crime. O sujeito arranja prova contra ele. Eu costumo brincar dizendo que a tornozeleira coloca o bandido no lugar do crime. Né? O sujeito fez um assalto aqui, e eu olhar na tornozeleira, houve um assalto aqui na frente, né, da TV. Houve um assalto aqui na frente da TV. É só olhar, naquele horário do assalto, tinha algum tornozelado lá, coincidentemente tinha fulaninho. Bom, pega a foto de fulaninho e mostra para a vítima. Aí, é ele mesmo. Né? Porque as fotos estão lá no sistema.
Né? Então, o cara que faz isso é burro mesmo, porque ele vai ser pego. Né? E aí, o que acontece com ele? Vai regredir o regime. Vai voltar. Não, mas o juiz da custódia colocou ele em liberdade, vai responder o processo de liberdade, não faz diferença. Porque o juiz da execução vai regredir o regime, ele vai ser colhido para a cadeia. Ele vai ficar. Mesmo que lá na audiência de custódia era um crime menos grave, e o juiz da custódia, não precisa ficar preso, vai pagar uma fiança ou vai dar outra forma para ele ficar em liberdade, mas não vai ser solto. Ele vai ser colhido, porque tem a regressão de regime na execução penal. Né? E aí o sujeito ganhou foi uma estadia maior na cadeia. E aí a próxima progressão de regime dele aí é que vai dar trabalho ele conseguir. Porque quando você for examinar a progressão de regime, quando ele tiver atingido o requisito lá para ter nova progressão de regime, a primeira coisa que a gente olha, na última vez que ele teve progressão de regime, ele praticou um novo crime. Então, vamos passar mais 2 anos aqui para poder dar nova progressão de regime a ele. E sobre lei perpétua? Prisão perpétua? Prisão perpétua e pena de morte. E pena de morte, que é um assunto que veio aqui à tona a respeito da pergunta. Tem como no Brasil não tem. E não tem como fazer. Né? Vejo muito pessoal aí, tem candidatos a deputado, alguma coisa, que ficam falando aí que não, vamos propor a prisão perpétua para tal tipo de crime ou pena de morte. Não pode. No Brasil, nós temos, na Constituição brasileira, tem algo que a gente chama cláusula pétrea. Essas cláusulas pétreas são regras da Constituição que não podem ser modificadas. Né? Entre elas está uma que diz que no Brasil não pode ter pena de morte nem prisão perpétua, exceto em crime de guerra. Né? Exceto se o Brasil tiver declarado guerra a alguém, aí tem sim fuzilamento para traição à pátria, etc. Mas, no geral, não pode. A lei brasileira não permite. Então, o deputado pode mudar a Constituição, mas aí é que está. O artigo lá da Constituição, 60, vai dizer que é cláusula pétrea, não pode ser mudada. Então, não pode impor, no Brasil não pode ter pena de morte, né? Nem prisão perpétua. Aumentou a pena de prisão, que seria perpétua, ficou 30, agora são 40 anos. Isso é o tempo máximo de pena. A lei dizia que, no máximo, o sujeito podia ficar 30 anos preso. E até um detalhe sobre isso. Não quer dizer que você só pode ficar 30 anos preso. Nós temos o Marcola lá, que é condenado a 300 e tantos anos. Né? Não é isso. É 30 anos desde o último crime que ele praticou. Então, por exemplo, o Marcola praticou um crime, mandou matar alguém há pouco tempo. Digamos assim, o sujeito já passou 25 anos preso, só falta 5. Aí ele pratica um novo crime. Mandou matar alguém e tal, lá fora, e foi comprovado que foi ele que mandou matar. Aí começa a contar os 30 de novo. Ele começa a contar de novo. Então é 30, passou 25, mais 30 dá 55, só aí. Né? Isso era antes. A partir de janeiro de 2020, quando saiu o pacote anticrime, né? Então passou para 40 anos. Então não é só 30, é 40 agora. Né? Então, assim, a gente pode dizer que tanto Fernandinho Beiramar como o Marcola, que tem outros crimes praticados nos últimos anos, eles ainda vão ter um bocado de tempo na cadeia antes de terem condições de sair. Né? E sobre o pacote anticrime, né? Uma mudança recente, foram vários pontos que foram modificados na Lei de Execução Penal. E o senhor poderia falar para a gente um pouquinho sobre os principais pontos, né? Já que são muitos e a gente tem aqui um pouco mais de 15 minutos. Os principais pontos de mudança e a sua visão a respeito dessas mudanças. Eu vou colocar logo a minha visão. Sabe? Primeiro, a lei foi mal redigida. Infelizmente, o legislador, na verdade foi o ministro da Justiça na época, né, que era o Sérgio Moro, aquele que mandou o projeto de lei, a assessoria dele deu umas erradas na redação da lei. E acabou que algumas coisas que visavam piorar a situação terminaram beneficiando. Algumas coisas foram colocadas lá, porque a redação errada da lei fez com que terminasse beneficiando algumas pessoas. A interpretação a favor do criminoso no Brasil é a regra. Né? Os nossos tribunais superiores, qualquer deslizezinho, uma vírgula não colocou, uma palavra lá que não colocou, eles vão interpretar a favor do apenado. E terminou beneficiando em algumas situações. Mas em outras situações ele piorou a situação. Através das brechas. Né? Então, por exemplo, o crime de assalto com arma, né? O roubo com arma, que é o roubo com uso de arma de fogo. Né? O crime de roubo com arma de fogo, o sujeito que era condenado por aquele crime, primeiro aumentou a pena. Aumentou a pena de vários delitos, inclusive dos crimes de roubo.
né? O que já foi uma coisa ruim para o criminoso. Segundo, o sujeito era condenado por roubo e, digamos, pegasse 6 anos de prisão no regime fechado, digamos que ele conseguisse que desse o regime fechado para ele, com 1 ano ele teria direito à prorrogação, que ele só tem que cumprir 1/6 da pena, né? Mudou na lei e agora esse crime passou a ser hediondo, né? E aí ele vai ter que cumprir, se ele não for reincidente, vai ter que cumprir 40%. Né? Então, já os 6 anos deixou de ser cumprir 1 ano, vai ser cumprido quase 3. Vai ter que cumprir quase 3 anos para ter direito à prorrogação. Né? Então, além de aumentar as penas para alguns crimes, ela endureceu a situação de alguns crimes. Né? Mesmo o crime de roubo que eu aí, apesar de cair, eu acho absurdo, com a faca, né? Com um roubo com arma de fogo é crime hediondo, com a faca não é. Mas é roubo que é perigoso do mesmo jeito ou mais, né? O Pires é instrutor de tiro, sabe? Essa história do cara... Eu ouvi o doutor Camacho, né? O doutor Camacho, um grande amigo, atirador, inclusive mandar um abraço aos amigos aí do Clube de Tiro Atitude, doutor Camacho. Ele tem falado que ele tem operado bastante pessoas salvando, e a coisa mais difícil é uma facada, que é pior do que um tiro. Pois é. E aí o cara coloca na lei dizendo que não é crime hediondo com a faca. Com revólver com a faca não é. Posso ser que seja só para tomar uma cerveja. Como disse um candidato aí, né? Só roubar um celular só para tomar uma cervejinha. Bom, vai lá. Mas o crime, o roubo com a faca, de toda forma, a pena ficou maior do que era antes. Né? Então, a lei de crime hediondo aumentou algumas penas, alguns tipos de crime têm pena maior, e alguns crimes, o tempo que ele vai ter que cumprir para ter direito à progressão de regime aumentou também. Né? Então, nós temos várias situações, desde 16%, que seria mais ou menos o sexto, né? Resolveram botar percentual ao invés de colocar fração, né? Os crimes, o furto, o estelionato, esse crime mais menos grave, seria 16%, aí passa 20% no caso de reincidente, 25%, e daí tem vários percentuais, e chega até um de 70%. Um crime que resultou morte, né? Um crime hediondo com resultado morte. Então, os percentuais aumentaram bastante. Hoje, e eu sempre vejo isso com os apenados, quando vou nas audiências com os apenados, e eles perguntam, o cara estava cumprindo uma pena de crime de roubo, essa semana teve um caso, o cara já tinha 3 condenações por roubo, né? Mas 1/6 ele teve progressão de regime, somou as três condenações. Caramba. Não deu 20 anos, e aí ele cumpriu 1/6 dessa pena, chutar, não me lembro quantos anos deu, mas digamos que deu 18 anos, com 3 anos ele progrediu. Ele já saiu por cima aberta. Aí praticou outro assalto de novo, com um revólver, né? Foi lá e praticou um novo assalto. O resultado que ele ganhou agora é crime hediondo, na verdade vai passar a ser 40%, né? E ele faltava cumprir ainda 15 anos da pena anterior, nessa nova pena ele vai pegar 12 anos, né? E aí ele vai ter que cumprir 40% de tudo. Aí vai passar muitos anos na cadeia. Né? Então, se o sujeito... Eu acho que é mais um incentivo para a integração social. Né? É o sujeito pensar, olha, se eu for assaltar de novo, vou me arrebentar. Vai ser muitos anos que eu vou passar preso. Eu tive uma audiência há poucos dias em que um camarada, e foi interessante na audiência, ele chegou e disse isso aí. Ele disse, olha, porque é o seguinte, o crime anterior que eu estava preso tinha sido um assalto, que deu errado, eu tinha, na verdade, alugado uma pistola para fazer esse assalto. E aí a polícia prendeu a pistola, tomou a pistola, eu fiquei devendo ao dono da pistola. Quando eu saí, o dono da pistola chegou e me disse, ou me paga ou lhe mato. Aí eu disse, me aluga de novo outra arma, ele alugou um revólver, foi fazer outro assalto. Aí foi pega outra vez. Agora, parece brincadeira. Sua situação agora ficou preta. Porque além de estar devendo 2 armas, não uma só, agora vai pegar uma pena que vai ter que cumprir 40% dela para poder ter progressão de regime. Vai passar um monte de ano para sair da cadeia. Nós tínhamos conversado antes, né, antes de chegar aqui, a situação do Estado chegar duramente para poder fazer como exemplo a execução penal, para que sirva de exemplo para outras pessoas, a duras penas realmente. Né? O que o amigo poderia dizer em relação a isso? Poderia endurecer mais? Ou poderia... Como seria para o cidadão de bem? Olha, é uma situação um tanto complicada. Né? Me parece que o sujeito que não é residente, que praticou um crime
uma situação. Existem os crimes ocasionais, né? O pessoal tem assim. O homicídio é um crime muito grave, você mata alguém. Mas, em grande parte, eu costumo separar o sujeito entre criminoso e bandido. A lei não diz isso, tal, mas a interpretação que eu coloco. Criminoso é quem pratica um crime. Eu posso, de repente, virar um criminoso. De repente, vou dando ré no meu carro, ali não presto atenção, vem passando uma pessoa atrás, bateu nessa pessoa e matei essa pessoa, lesionei essa pessoa. Eu pratiquei um crime. Não era porque eu queria, não foi porque eu quis, mas eu pratiquei um crime. Eu virei um criminoso. A outra é o sujeito que faz do crime o seu meio de vida. Eu vou viver assaltando para receber, traficando droga para ganhar dinheiro, tal. O crime virou um meio de vida. Eu sou um bandido. Não é só um crime ocasional, virou a habitualidade. Meu meio de vida é praticar crime. Bom, tem pessoas que são criminosas, praticam um crime uma vez na vida. Mesmo um crime mais grave, mesmo o assalto. Eu conheço casos de sujeitos que praticaram roubo, uma mão armada, quebrou todo aquele processo de empatia e tal, e quando saiu da prisão resolveu não ser mais criminoso. Eu sempre digo como exemplo o seguinte... Socializou. Socializou, integrou-se a sociedade, né, doutora? Teve um caso interessante. Alguns anos atrás, eu participei, era juiz em Nísia Floresta, e houve uma operação do Ministério Público que durante 11 meses interceptou bandidos aqui no Grande Norte, integrantes de facções criminosas, do PCC e do sindicato, do Sindicato do Crime, as duas facções. E essa operação terminou com 100 e tantas pessoas acusadas de novos crimes. Foi uma operação grande, foi 11 meses de interceptação. E eu sempre me lembro de uma conversa que eu vi num certo momento lá numa dessas interceptações. Era uma reunião do PCC, que estava sendo que eles faziam por telefone. O negócio era tão esculhambado aqui no Grande Norte que lá dentro eu brincava a dizer que o terreno mais fértil do Grande Norte é o terreno de Alcaçuz, porque nasciam celulares lá assim. O pessoal, quando você ouviu o preso, ia celular, né? Encontrei no pátio. O pátio era fértil demais, nascia perto do celular lá. Mas, assim, era uma reunião que estava sendo feita pelo PCC, e aí um sujeito que era o responsável dos batismos, do controle dos filiados aqui no Rio Grande do Norte, e aí ele está fazendo um relatório dele, e ele diz, fulano tal está saindo do partido. E, eu escutava sempre dizer que se você não podia sair do PCC, se saísse, matavam. Esse é pelo menos o que eu costumava dizer. Eu fiquei curioso, o que é que vai acontecer com esse cara aí? Eles vão mandar matar o cara. E aí o sujeito perguntou lá, o chefe lá perguntou, ele está saindo por quê? Ele disse, não, porque ele disse que o cunhado dele tem uma marcenaria e ofereceu emprego para ele lá na marcenaria, quer trabalhar e ele vai sair do crime. Não quer mais ser criminoso. E o cara, então tudo bem, ok. Eu fiquei surpreso. Eu pensei que matava quem saísse. Mas não, descobri que o sujeito podia sair do PCC. Desde que ele não voltasse para o crime. Qual era a regra? Depois eu descobri isso. Qual era a regra? Se ele não mais praticar crime, tudo bem. Se ele voltar a praticar crime, ele tem que voltar para o partido. Ele tem que pagar, inclusive, as mensalidades atrasadas. Que ele deixou de pagar. Tem isso. Daquele período que ele não estava praticando crime. Então, ele pode sair do crime. Então, esse sujeito integrou-se à sociedade, foi trabalhar lá na mercenaria do irmão e eu nunca mais ouvi falar que ele tem praticado outro crime. Desapareceu do radar, não voltou mais para envolvimento com crimes. Então, ele foi reintegrado, foi integrada à sociedade. Eu comecei a falar, esqueci até a pergunta que você tinha feito. Em relação o exemplo que o Estado, como é um dever do Estado, sim, esses dois objetivos... O objetivo de servir de exemplo. Como eu disse, a pena ela é usada para castigar. O sujeito que praticou o crime vai cumprir a pena, e o nome pena significa isso mesmo, né? Você penaliza alguém porque recebe um castigo, você castiga alguém, né? Você penaliza, você castiga alguém porque praticou uma conduta. O primeiro objetivo é esse. O segundo grande objetivo da pena é servir de sempre. O que significa isso? Eu pratiquei um crime e recebi uma punição, recebi uma pena. Eu estou aprendendo que, se eu praticar outro crime depois, vou receber outra pena.
segundo caso desse também, eu pratiquei um crime e fui preso. Você está sabendo, então, que se você praticar um crime, você também será preso. Então, serve de exemplo para mim, serve de exemplo para você. Né? Serve de exemplo para o criminoso, para a pessoa que está indo cumprir a pena, serve de exemplo para o resto das pessoas. Todos o resto, olha, se cometer crime, vai preso. Né? É por isso que a gente costuma dizer, na verdade, para mim é o correto dizer isso, é que a impunidade é o maior fator de criminalidade. Né? Se as pessoas praticam crimes e não são punidas, né? Isso é um fator para aquela pessoa que praticou o crime, dizendo que ele pode continuar praticando, porque não vai ser punido, e também serve para o resto do povo. Né? Você vai dizer, olha, se Henrique praticou o crime e não é punido, eu também vou praticar e não sou punido. Né? Esse o efeito deletério de certas posições políticas que a gente tem visto por aí, de retirar a punição de criminosos, ou de fazer aquilo que vocês... Se você vê a imprensa, você vai ver acontecendo em algum lugar dos Estados Unidos, como Los Angeles, né, que simplesmente fizeram uma lei lá dizendo que qualquer furto até $500 não há pena. $900. $900, né? Não há pena. Então, começaram a ter saques no comércio, o povo arrombando o carro na rua, fazendo tudo. E existe um projeto de lei no Brasil, né, que prevê até R$900. Isso. Eu acho que foi isso. Eu acho que, se eu não me engano, era $500 aqui no Brasil, que $900. Estou pagando isso aqui. Quer dizer, nós temos um deputado no Brasil propondo isso. Propondo que o crime não seja punido. Isso vai ser o maior exemplo, o maior incentivo para as outras pessoas praticarem crime. Ora, se você sabe que você vai entrar lá na loja de alguém e até R$900 dá para furtar um bocado de coisa, né? Então você vai furtar um bocado de coisa lá e não vai acontecer nada com você, todo mundo vai começar a fazer isso. E vai acontecer isso que você está vendo acontecendo em Los Angeles agora, que muitas empresas estão saindo de lá. Estão se mudando de Los Angeles, né? Até a Amazon fez isso, né? Um grande depósito da Amazon que tinha lá em Los Angeles, eles estão fecharam e mudaram para outro estado, porque os caras vão lá, chega lá no armazém da Amazon, entra lá, rouba, furta alguma coisa e vai embora, porque não é punido. Né? E você, como é que alguém pode manter uma empresa nisso aí? Então, esse efeito de exemplificação, né, de servir de exemplo para os outros da pena é um dos mais importantes. E aí, a impunidade, ou seja, o fato da pessoa não ser punido quando pratica um crime, para mim, é um dos maiores incentivadores a praticar crimes. Né? Quando você vê todo respeito, não vou falar nomes aqui, mas quando você vê um candidato a presidente da República dizendo que alguém que rouba um celular para tomar uma cervejinha não deve ser punido, eu fico horrorizado. Foi aí que eu dei uma lida agora, terminei agora o livro de Juízes da Bíblia, né? E é uma satisfação ter o amigo aqui para a gente conseguir conversar sobre isso, organizar as nossas vidas e agradecer a oportunidade, né? Tanto lá na Bíblia quanto aqui a gente consegue observar que ainda existem pessoas que gostam da lei, pessoas que defendem a lei, e para a gente é uma satisfação. A gente está falando isso porque o nosso tempo é muito curto, nós temos poucos segundos, mas gostaríamos de agradecer a oportunidade de ter o amigo aqui no programa Segurança S.A. e, antes de tudo, gostaria das suas considerações finais. Teria muitas perguntas para fazer, né? Assim, mas por hoje, obrigada. Espero que tenhamos uma próxima oportunidade de estar trazendo o senhor aqui no Segurança S.A. Foi uma aula, de fato, e seja sempre bem-vindo, doutor Henrique Baltazar. Eu que agradeço o convite, é um prazer realmente estar com vocês, estou à disposição, quando havendo outra necessidade, interesse em termos outras conversas, a gente atenderei perfeitamente ao convite do Pires. Eu acredito que será uma satisfação imensa, porque 1 hora de programa junto ao doutor Henrique Baltazar é muito pouco para informar aos amigos o quanto a gente necessita dessas informações. Então, agradeço. Sejam bem-vindos ao programa Segurança S.A. Que Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus permitir.